Sonic 3 é realmente o melhor filme de uma adaptação de videogame na história do cinema? É, galera, voltamos para a saga do Sonic para analisar Sonic 3, o filme. Também conhecido como o nascimento do cinema 3.0. Existia um hype gigante para esse filme, pois teríamos a primeira aparição do Shadow. Além disso, havia a expectativa deles adaptarem uma história de um jogo do Sonic, que era o Adventure 2. E isso realmente se confirmou quando vimos os trailers. Pela primeira vez nessa franquia dos filmes, tínhamos uma adaptação direta de um jogo. E como a gente foi vendo ao longo dessa saga, a cada filme eles iam se aproximando mais com o que acontecia nos jogos. E dessa vez não foi diferente. O tempo dos humanos foi reduzido drasticamente. Tivemos uma história adaptando um jogo, e acreditem se quiser, temos até músicas dos jogos. A mídia gostou bastante do filme, e pela primeira vez, os filmes do Sonic tiveram uma aprovação acima de 80% no Rotten Tomatoes. E também tem a questão da bilheteria, que conseguiu superar a do Sonic 2. A adaptação dos jogos, música dos jogos, mídia gostando do filme, o público comparecendo e conseguindo mais bilheteria do que o filme anterior. Esse é pra ser o filme perfeito do Sonic? Sim e não. É isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Vocês estão ligados? Gotta go fast! Vamos lá! O filme que eu esperei uma vida inteira pra acontecer. Ah, eu amo esse filme. Eu amo esse logo com os anéis em volta. Eu amo essa abertura da SEGA. Ah, eu amo tudo! Eu amo tudo! O filme inicia na Ilha Prisão, onde vemos um ouriço aprisionado há 50 anos. De repente, um bico de batimento cardíaco. O Shadow teve uma espécie de memória, e segundos depois, o laboratório sofre um ataque hacker e permite que Shadow acorde de seu sono profundo. Pô, bom demais ele... Nossa, é bom demais ele patinando. É bom demais. E essa abertura também serve para definir o alto nível de poder do Shadow. E para deixar bem claro para aquela audiência que não tem noção de quem que é o Shadow, que ele é realmente um personagem a ser temido. Afinal, olhem esses movimentos. É como se fosse um personagem de Dragon Ball Z. Não estamos mais falando de robôs gigantes criados pelo homem. Estamos falando de um nível de ameaça muito maior. E esse filme começa muito bem com esse prólogo. Após o logo, cortamos para a família do Sonic, que está se divertindo longe de casa. O trio Heroes realiza uma pequena competição aqui para ver quem vence uma corrida. E essa é uma ótima maneira de vermos como que está a dinâmica entre eles. Pô, essa é uma música que, tudo bem não ser do Sonic, eu perdoo porque ela tem a ver com Sonic. A corrida é uma grande fachada, porque Tails e Knuckles realmente queriam tirar o Sonic dali para preparar uma festa surpresa. Acontece que hoje é o aniversário de quando o Sonic chegou à Terra. Caminhando com o Tom, o ouriço se depara com a sua antiga casa. E lá ele lembra da Garra Longa, o que leva o Tom a falar sobre as decisões que você toma. Porque mesmo tendo perdido ela muito jovem, não deixou sua dor mudar quem você é. Aí dentro. E aqui o filme já começa a abordar um pouco da temática que ele vai ter ao longo do filme, que é como que uma pessoa, que nesse caso não é um ouriço, reage à morte de um ente querido. Como que é esse processo de luto e o quão importantes são os seus amigos e familiares para você conseguir superar esse luto. Foi o Sonic que se permitiu ter uma nova família e superar o luto de ficar sozinho sem a Garra Longa. E isso é importante para criar esse paralelo com a história do Shadow ao longo do filme. Enquanto isso, Shadow chega em Tóquio e percebe que ficou adormecido por 50 anos. É engraçado que 50 anos em 2024 dá nos anos 70, não dá mais nos anos 50. Porque era pra ser na década de 50, né? Sonic e os demais são convocados pela diretora da Gun, a Rockwell, para ajudar no incidente envolvendo o Shadow. Assim, o time Sonic entra em ação, e eles chegam rapidamente em Tóquio. Voozinho michuruca, sem comida, sem filminho, vamos cair fora. Pega as referências ao Adventure 2. Aliás, esse vai ser o filme do Sonic que de longe vai ter o maior número de referências aos jogos. E esse diálogo, pra quem sabe de onde veio, é impossível não ficar feliz com ele. É um fanservice barato? Talvez seja meio barato, mas ainda é algo que Sonic diria numa situação dessa. Assim que os heróis chegam em Tóquio, eles se deparam com o Shadow, que fez uma incrível bagunça lutando contra os agentes da Gun. Vem, Shadow!
I am of me. Vem, I am of me. Vem, I am of me. Uma luta se inicia e Sonic, Tails e Knuckles são humilhados. Aqui temos um dos grandes acertos do filme, que é como o Shadow se movimenta. Eu já comentei aqui a minha opinião sobre como que eu prefiro que a franquia do Sonic tenha uma identidade que se aproxima mais dos shonens e de animes japoneses, se afastando mais daquela identidade de desenho de sábado de manhã, sabe? Pra mim, Sonic é mais foda quando tá tendo lutas assim. No Sonic 2 a gente teve uma palhinha, mas agora no Sonic 3 as coisas realmente vão ficar em outro patamar. O diretor Jeff Fowler já tinha se provado nos outros 2 filmes, e aqui, novamente, ele consegue se superar. Junto com toda a equipe responsável pelo storyboard e pelo CGI. Quero dizer, pega esse movimento do Shadow de levar o Sonic pro céu e depois derrubá-lo no chão. É assim que os personagens do Sonic têm que se movimentar durante a luta. Tem que ser Dragon Ball Z, sim! O Sonic tem esse DNA de Dragon Ball desde o Sonic 2, galera. Não é de ontem que começou a fazer referência a Dragon Ball. Não, é desde sempre, praticamente. Deixa ter luta Dragon Ball. Motinho com arma! Que delícia! Ah, é pra isso que eu vivi até agora. O Shadow foge com uma moto e o Sonic vai atrás. Isso nos leva para uma ótima sequência de ação que o diretor novamente tira de letra. Dá pra ver que ele entende muito bem como usar a velocidade a seu favor para tirar o máximo dessas cenas. Dá uma inveja de dizer isso, mas esses filmes do Sonic têm cenas de velocidade muito melhores que as do filme do Flash. Essa cena tem até o direito à deslizada de moto do Akira. No final, Sonic é derrotado e algemado pelo Shadow, que consegue fugir. Já o Sonic precisa aprender a trabalhar melhor em equipe, porque ele abandonou seus amigos para tentar deter o Shadow. E agora eles precisam de respostas, e vão ter elas com o comandante da GUN no Chao Garden. O comandante Walter então conta a história do Shadow. Há 50 anos, a GUN encontrou um meteorito que veio do espaço. E depois descobriram que o Shadow estava dentro. Assim, a GUN começou a testar as habilidades do Shadow e armazenar a sua energia em pequenos containers, que são os Chaos Drive. O problema é que os poderes do Shadow eram demais para ser controlados. E no final, eles decidiram prender o ouriço por 50 anos. E tipo, tá tudo bem não ser exatamente igual. Não foi o Gerald que criou o Shadow no espaço para ajudar a Maria, como nos games. Mas essa é uma mudança tão boa quanto. Especialmente porque ainda vai manter a ligação do Shadow com a Maria, que é a mais importante, mas mantém essa ligação misteriosa que veio do espaço. Afinal, de onde veio esse meteorito? E tudo nos leva a crer que talvez tenha uma relação aí com o Black Doom, o vilão do jogo do Shadow e do Shadow Generations, e que está intimamente ligado com a verdadeira origem do Shadow. Eu tenho uma teoria aqui que o Shadow foi enviado para a Terra para conquistar ela. Tipo o Goku Saiyajin criança que veio pra Terra pra conquistar ela, só que por algum motivo o Shadow acabou não despertando. Eu acho que eles podem acabar contando isso em algum filme do futuro, mas é só a minha teoria. Aliás, o Black Doom é um vilão perfeito para um Sonic 5 ou um Sonic 6, se durar até lá, mas eu tenho confiança que vai. Nesse momento, um grande ataque de drones do Eggman acontece. Um homem misterioso com uma moto aparece e destrói todos esses robôs. E é ninguém menos que o Agente Rocha. Konnichiwa, o quê? Nossa, essa piada é muito ruim. Essa piada não faz o menor sentido. Antes de perseguirem o Rocha, Sonic e os outros recebem uma chave do comandante Walters. Essa chave aí vai ser importantíssimo para a arma do Jared Robotnik, que vai aparecer mais pra frente. Essa chave aí vai acabar levando para um dos pontos mais fracos que esse filme tem. Minha aí, Tokyo Drift. Quem é você? Tá, essa piada foi porra. O Sonic vai atrás do Rocha, e eles se encontram com o Eggman, que sim, ainda está vivo. Ele tá curtindo uma vida de forma bem desleixada aqui. O filme deixa claro aqui que o Robotnik tá quase entrando numa fase depressiva por ter sido rejeitado a vida inteira, e a única pessoa que o trata bem, o Agente Rocha, é sempre humilhado pelo seu chefe, que nunca reconhece o seu talento. O Eggman, ao ficar sabendo que existe um impostor usando as suas invenções, concorda em ajudar o Sonic. E todos vão juntos até a suposta base desse impostor. Agora, pega essa cena foda do Agente Rocha cortando o cabelo do Jim Carrey. E olha, eu acho isso realmente foda porque eles realmente cortaram o cabelo do Jim Carrey. Essa cena não é encenação, o cara realmente tá cortando o cabelo do Jim Carrey. Que honra poder dizer isso, né?
Meus netinhos, já contei pra vocês quando eu cortei o cabelo do Jim Carrey. Ah, foi há 50 anos. Totalmente vejo ele contando essa história no futuro. Aliás, Jim Carrey nesse filme é chovendo molhado elogiar ele, né? Primeiro filme foi muito bem, segundo filme ainda tava melhor. E aqui, de novo, cara, maravilhoso. Esse aqui é o Jim Carrey dos anos 90, que eu tanto me apaixonei pelo Máscara, pelo Charada do Batman Forever. Jim Carrey. Cortamos pro Shadow, que está na antiga base da Gunn. Os itens deixados para trás servem como um gatilho para flashbacks. E, senhoras e senhores, que flashback! Somos apresentados a Maria. Desde que ela chegou na base da Gunn, a Maria virou uma amiga do Shadow e não o tratou como uma máquina, e sim como se fosse um membro da sua família. Os dois brincam juntos no laboratório, assistem filmes e até olham para as estrelas à noite. E esse flashback é perfeito. Me desculpa, ele é perfeito. Gatilho bem feito, flashback na hora certa e uma história bem legal ali de dois amigos que acabam se encontrando. O filme tem essa missão que é até um pouco difícil de você ter empatia pela Maria em apenas uma ou duas cenas. E eles conseguem fazer isso. Percebam, não é uma missão tão fácil assim. A atriz que faz a Maria entende a missão em pouquíssimo tempo de tela e convence a gente que ela é a melhor amiga do Shadow. E também precisamos desse flashback pro lado do Shadow. O argumento todo que o roteiro vai fazer é que o Shadow tinha algo como o Sonic tinha. Mas como ele perdeu essa pessoa, ele acabou indo para um lado de vingança, sem ter superado esse luto. E lá na frente, eles vão construir a redenção do Shadow com base em toda essa cena. Olha o Bill Lizard ali, ó. Pega essa referência. E também tem uns pequenos detalhes aqui que eu gosto muito dessa cena, como Shadow vendo um filme de alienígenas e percebendo que os humanos veem aliens como se fossem monstros que destroem tudo. E ele criando essa amargura com os humanos também. E isso faz com que ele cogite que também é um monstro por causa da televisão que ele viu. Poxa, essa cena é bem legal. Tem uma coisa muito parecida num quadrinho do Superman alienígena americano. Não sei se foi uma referência a HQ ou a algum outro lugar, mas foi uma baita ideia colocar isso pro Shadow. A Maria ainda tem um belo diálogo sobre como as estrelas nunca de fato morrem. Após o flashback, Shadow se encontra com Gerald Robotnik, o avô do Eggman. Enquanto isso, Sonic e os outros chegam na base da Gunn para investigar. A equipe se divide, e o Shadow vai derrotando um a um, inclusive o Sonic. E é aqui que eu sinto que falta uma cena um pouquinho maior do Shadow capturando o Sonic, Tails e o Knuckles, para justamente ter uma cena de ação boa aqui. Eu falo isso porque a próxima grande cena de ação vai ser só lá em Londres. E a anterior a isso foi lá em Tóquio, então a gente tem um gap muito grande entre uma grande cena de ação e outra. Sim, é verdade que vai ter aquela cena do buraco negro, que é legal, mas eu ainda acho que é muito pouco, sabe? Talvez pudesse ter alguma cena do Knuckles, por exemplo, lutando contra o Shadow. Depois disso, é hora do show do Jim Carrey. Eggman se encontra com Gerald Robotnik, que também é interpretado pelo Jim Carrey. É uma cena hilária que mostra como Gerald consegue manipular o seu neto através da fraqueza dele. Eggman trai o Sonic e se junta ao Gerald. O vilão rouba do Sonic aquele cartão da Gunn. E é explicado que o Gerald trocou a sua liberdade em troca da construção de uma arma de destruição em massa. Depois, o Shadow arma um buraco negro para derrotar os heróis. Mas eles conseguem fugir no último segundo com o anel, numa cena muito maneira. É melhor alguém avisar ao Google Maps. Putz, eu sou muito idiota por rir dessa piada. É bem nesse momento que o filme fecha a marca de 45 minutos, e até o momento é um ótimo filme do Sonic e superior ao Sonic 2. Eu acho que ele realmente vai se confirmar como o melhor filme do Sonic. O problema é que é agora que vai vir a parte que eu não considero tão boa desse filme. Eu tô falando da parte de Londres. Para ativar a máquina, eles precisam de um outro cartão que está na Gunn. E assim os heróis e os vilões vão para Londres, cada um com seu objetivo. No meio do caminho, o filme entra no modo Jim Carrey caos absoluto, com essa cena muito exagerada do avô e do netinho curtindo momentos juntos, e enquanto o agente Rocha é deixado de lado. Em Londres, Tails executa todo um plano para se infiltrar na base da Gunn. Isso envolve Tom e Mary fingirem que são outras pessoas, usando um disfarce estilo Missão Impossível. Mas acontece que o Eggman está um passo à frente deles, e invadem o cofre primeiro, numa cena de dança incrível.
Push the button. E assim, eu gosto dessa cena, eu acho que essa cena é engraçada, ela é total Jim Carrey, eu amo Jim Carrey. Mas eu também acho que falta alguma coisa envolvendo o Sonic ou o Shadow aqui, porque o Shadow é simplesmente escanteado nesse plano. E pra mim não faz sentido eles não usarem o Shadow. Quer dizer, o Shadow poderia se teletransportar ou usar sua velocidade pra entrar dentro do cofre. Eu sei que o roteiro tenta justificar a ausência do Shadow, porque ele tá lá no caranguejo. Mas é só que eu não acho que seja uma boa justificativa, sabe? E por isso que eu acho que essa parte de Londres é a pior parte do filme. Mas, veja pro lado positivo, ainda é bem melhor que a parte do casamento. O segundo ato do Sonic 2 é estranho, sabe? Porque tem aquela parte da aventura no gelo que eu acho super legal. É bem Sonic, mas também tem um casamento. E aqui no Sonic 3 temos toda essa parte de Londres que poderia ter algumas cenas bem legais envolvendo o Shadow, o Sonic e o Knuckles. Mas a gente fica limitado a esse plano de ação do Tails. Só que, de novo, é bem melhor que o casamento. Depois que eles invadem o cofre, acontece um grande plot twist. Eggman e Sonic caíram numa armadilha da diretora Rockwell. Ela quis atrair os dois para recuperar a chave do Sonic. E bem, história resolvida, né? Eggman preso, Gerald preso e a Gun já tem os cartõezinhos aí pra ninguém usar a arma. Problema resolvido, fim do filme. Mas por algum motivo o Sonic não quer que o cartão fique nas mãos da Gun. O ouriço chama o Knuckles pra ajudá-lo e o Equidna quebra a máquina de gravidade. E olha, gente, eu realmente não entendo porque ele fez isso. Tá, tudo bem que o Sonic não confia na Gun, mas o Eggman tava capturado. É realmente culpa do Sonic que os dois Robotniks fugiram. Talvez em termos de roteiro fizesse muito mais sentido o Shadow invadir a base. E aí ele destruir a máquina de gravidade. Enfim, a máquina de gravidade dá defeito, o que gera uma cena de ação bem legal com cada personagem tentando se movimentar. O Sonic salva Tom e a Mary no último segundo. E a Rockwell consegue recuperar o cartão. Mas logo depois é enganado pelo Tom, disfarçado de Walter. É então que o Shadow aparece e fica furioso ao ver o Walter ali, já que ele estava no passado do Shadow. O anti-herói descarrega toda a sua raiva no pobre Tom. O Sonic chega atrasado e fica furioso pelo que aconteceu com Tom. Beleza, é agora que vai terminar a parte de Londres e o filme vai voltar à sua normalidade. A verdade é que o filme fez toda essa sequência de Londres só pra ter a cena de música do Eggman. Tem certeza disso! Essa cena do Shadow com o Sonic é muito boa porque coloca o Shadow no papel do agressor. Esse é o primeiro passo para ele perceber que está consumido pela raiva. E para ele ver que o Sonic não tá assim tão junto com a Gun, que ele também tem pessoas que se importam, assim como ele se importava com a Maria. Eu acho muito bom como já podemos ver no seu rosto que ele não queria machucar o Tom. Mas depois ele se recompõe e continua a executar o plano do Gerald. E essa cena é fundamental para ele ir pensando no erro que está cometendo. Então, apesar de toda essa parte de Londres eu não gostar muito, a conclusão da parte de Londres é muito boa. O problema é como que eles fazem as peças do tabuleiro se mexerem para chegar até aqui. Mas o checkmate é ótimo. Assim, e essa diretora Rockwell aí, ela não vai mais aparecer no filme. O que eu acho que prova que eles não sabiam muito bem o que fazer com ela, sabe? Com os cartões, Gerald ativa o canhão Eclipse e leva a estação pro espaço. Agente Rocha tenta avisar Eggman que tem algo estranho nisso, mas é ignorado e demitido. Enquanto isso, Sonic está obcecado em se vingar e quebra a promessa de não usar a Esmeralda Mestre. Ele obriga o Knuckles a revelar a sua localização. Então aqui nesse momento tá acontecendo algo muito interessante, que é esse arco de corrupção do Sonic comparado ao Shadow. Shadow perdeu a Maria, ele entrou em luto, vingança. Sonic quase perdeu o Tom, ficou com raiva, que é vingança. O ouriço pega Master Emerald e se transforma em Super Sonic, mesmo com o Knuckles o alertando que as esmeraldas não podem ser usadas para algo desse jeito. Eu vi algumas pessoas reclamando na internet que o Sonic não deveria ter se transformado em Super Sonic porque ele estava usando, na teoria, a energia negativa das Esmeraldas do Caos. E beleza, assim, ó, não é que esse pensamento tá errado, eu entendo o que essas pessoas querem dizer, mas eu não acho que o filme esteja totalmente errado no que ele tá fazendo, sabe? Não acho que ele tá desrespeitando o lore, nem nada disso. Até porque a gente não sabe qual que é o grande plano da franquia com as Esmeraldas do Caos e a Master Emerald. O Knuckles avisou que o Sonic não deveria usar a Esmeralda desse jeito. Na minha opinião de fã, eu acho que sim, o Sonic usou a energia negativa das Esmeraldas, consumido pela raiva. Agora, ele deveria ter virado aquele Dark Sonic lá, o Naso, que aparece no Sonic X? Poderia, mas eu tenho uma teoria que eu acho até mais legal. E se os roteiristas quiserem dar, ao longo dos filmes, um arco de corrupção para as Esmeraldas do Caos?
Tipo, aqui no Sonic 3, o Sonic pode ter usado a energia negativa, mas só corrompeu as esmeraldas por 10% delas. E quando elas chegarem, por exemplo, a 100%, eles poderiam libertar o Chaos. Mais ou menos como aquela última saga do Dragon Ball GT com as esferas do dragão. Será que eu tô muito maluco com essa teoria? Porque eu acho que seria uma maneira muito legal de introduzir o Chaos. Claro, num Sonic 5 ou Sonic 6. Porque o 4 vai ser o Metal Sonic, o 5 pode ser o Black Doom e o 6 pode ser o Perfect Chaos. Cara, dá certinho. No espaço, Gerald revela que o seu plano final é destruir a Terra e não conquistá-la. Ele está totalmente consumido pela sede de vingança e prefere morrer no processo. Ele quer levar todos juntos. É agora que temos o último flashback que revela como Maria morreu e como desde então Shadow culpa os humanos pelo que aconteceu. É claro que o Eggman não concorda com isso. E é nesse momento que o Super Sonic aparece e começa a lutar com o Shadow. Senhoras e senhores, é agora. Os melhores 2 minutos de luta que vocês vão ter em suas vidas. Não dá pra ser melhor do que isso. Durante a luta, Shadow argumenta que o Sonic virou exatamente igual a ele, sedento por vingança. A luta pra mim é 10 de 10. O mais próximo que tivemos de um Dragon Ball Z nível Super Saiyajin. A única crítica que eu tenho aqui é que ela infelizmente só dura 2 minutos. Mas cara, como é bom! Enquanto isso, Eggman tenta impedir o seu avô de destruir a Terra. Os dois também começam a lutar, só que aqui de uma forma extremamente cômica. E eu acho que foi intencional esse negócio de fazer uma luta super, hiper, mega séria e uma outra luta super bobinha com esses dois personagens. Mas essa luta aí do Eggman com o Gerald, eu acho que dura tempo demais. Em termos de roteiro, eu acho bacana o Eggman lutar contra o seu avô, até pro arco de personagem desse Eggman. Mas eu não sei se precisava ser com ele sozinho, especialmente porque o Tails e o Knuckles poderiam estar já na nave ajudando o Eggman. Mas, infelizmente, eles só vão aparecer mais tarde. Enquanto isso, Sonic dá um socão no Shadow e o leva até a Lua. Shadow é derrotado e o Sonic tem uma chance de matá-lo, mas não consegue quando tem um gatilho do que o Tom disse lá no início do filme. Pô... Aprende, Snyder, é assim que você para uma luta entre dois personagens que não deveriam estar lutando? Toda essa sequência de ação, levando eles até a Lua, os diálogos que vão ter na Lua, são muito foda. Agora, por que o Sonic tem essa epifania de não querer matar o Shadow? O que acaba segurando ele é essa ligação que ele tem com o Tom, o que ele aprendeu com o Tom, e o fato dele se envolver com pessoas maravilhosas que o ajudam a superar qualquer problema. Sonic tem o Tom, o Shadow tem o Gerald. Os dois humanos tiram o melhor e o pior de cada um durante o seu luto. O Sonic pelo luto da Garra Longa e o Shadow pelo luto da Maria. O Sonic quase se vinga pelo Tom, mas é o próprio Tom quem o ajuda a sair dessa. E depois, é o Sonic quem ajuda o Shadow, que finalmente percebe ao se lembrar do que a Maria falou sobre a vida. É o momento catarse do Shadow. Ele finalmente entende o que a sua amiga queria que ele fosse. E aqui fechamos o arco do Shadow com chave de ouro. Gosto de como eles conduzem a trama desse personagem até a epifania dele finalmente perceber o que tem que fazer. Pra mim é um negócio tão bom quanto o discurso da Amy lá no Sonic Adventure 2, que também era muito legal. Com o Shadow percebendo os seus erros, ele se junta ao Sonic e os dois se transformam em Super e vão em direção ao canhão Eclipse ao som de Live and Learn. Toca, Live and Learn, toca, sei. Live and Learn. E vocês não têm noção como é esperar 20 anos pra ver um negócio desse no cinema. Cara, é espetacular, é muito legal, é muito gratificante tocarem uma música de Sonic. Eu fiquei pedindo isso ao longo de toda essa saga, acontece aqui, o momento é maravilhoso. Eggman e Gerald lutam com tudo que tem, usando seus mecanismos robóticos. E assim, eu sei que é o Jim Carrey, mas precisava essa luta ser tão longa assim? Cortaria fácil metade desse negócio pra ter mais Sonic e Shadow. No espaço, Sonic e Shadow tem outra cena 10 de 10 com eles enfrentando os robôs da Gun. E essa cena, em termos de direção, cara, ela é perfeita. A cena de ação em si é muito foda, mas em termos de roteiro, peso dramático, fica realmente a sensação que falta algo realmente poderoso pro Sonic e o Shadow enfrentarem. Porque aqui, esses robôs aqui não são nada pra eles. Como esse filme não tem o BioLizard que tem no Sonic Adventure 2,
eles tiveram que improvisar esses robôs aí pra ter uma cena com os dois no espaço. E eu não quero criticar porque a cena é muito boa, mas tinha que ter alguma coisa grande pra eles enfrentarem. Talvez não o Biolizard, eu entendo porque o Biolizard não tá no filme, mas talvez o canhão Eclipse podia disparar neles, eles desviarem, né, dos raios e tudo mais. Enquanto lutam com os robôs, sabe? Alguma coisa assim. Já o Gerald derrota o Eggman o jogando pra fora da nave. Mas na hora certa, chegam Tails e Knuckles e o salvam. O Gerald, então, é derrotado com um momento de piada. Cara, essa cena é muito aleatória. Eles matam como se fosse uma mosca. E assim, o que dizer dessa cena? Eu não sei se eu acho ela extremamente foda por ter coragem de fazer o final do vilão ser desse jeito, ou se ela é uma das coisas mais toscas que eu já vi na vida. Não chega a incomodar porque o filme transita nesse tom pastelão, coisa séria. Eu até acho que eles conseguem não destruir o filme com essa cena. Eu ainda acho que é uma cena um tanto quanto anticlimática. Nesse momento, o canhão Eclipse dispara. E Sonic e Shadow se colocam na frente da máquina para impedir o raio de chegar à Terra. Eggman, Tails e Knuckles trabalham juntos para desviar a estação do espaço. Isso funciona, e o raio destrói a Lua. Já o Sonic perde a sua super forma e cai na Terra. Uou! E aqui, galera, o negócio é bater palma o tempo inteiro, porque a cena é muito foda. Esse final é muito bom. Agora sim não tem crítica. Knuckles e Tails vão ao resgate de seu amigo, enquanto Shadow e Eggman ficam na estação para afastá-la da Terra. O Eggman faz uma última transmissão, finalmente admitindo que o Rocha era o seu melhor amigo e a única pessoa que lhe importava. Afinal, Eggman tanto buscou o amor de verdade e esse estava debaixo de seu nariz o tempo todo. Rocha, em lágrimas, se despede de Eggman. E a nave explode, aparentemente deixando Eggman e Shadow mortos. Já o Tails consegue pegar o Sonic na queda, mas depois desmaia. Quem salva os dois é o Knuckles, que usa o último anel que eles têm para chegar na Terra em segurança. O Sonic percebe que agiu de uma forma irresponsável e pede desculpas para os dois. Enfim, os dois estão de boas. Na última cena, Sonic e seus amigos terminam aquela festa na floresta. E é aqui que termina o Sonic 3. Ou melhor, quase, porque ainda tem as duas melhores cenas pós-crédito da história. Metal Sonic aparece e luta com o Sonic. Ele não está sozinho e tem um exército à disposição. Quando parece que as coisas vão ficar complicadas, surge a Amy com um capuz de andarilho muito foda e destrói todos eles. Amy guerreira de alguma realidade alternativa. Com capa, nossa, tem capa é foda. É foda, é muito foda. Ainda tem uma outra cena que revela que o Shadow está vivo. E aqui termina Sonic 3. Com certeza o melhor da trilogia até agora. A trilogia pra mim é uma escadinha, vai melhorando, melhorando e vamos ver até onde pode chegar no Sonic 4. O Shadow tem um ótimo arco, tão bem executado quanto a sua versão original no Adventure 2. É também uma adaptação que, embora não seja a melhor, acaba fazendo coisas diferentes, só que bem feito. Conseguiram manter a essência da história. Como eu disse, não é melhor que Sonic Adventure 2, mas eles acertam em muitas coisas, especialmente no arco do Shadow, e a correlação que isso tem com o Sonic. Agora, tem coisas que poderiam ser melhores, assim, especialmente a parte de Londres e aquela luta do Eggman com o Gerald no final. Dito isso, vamos para as notas máxima e nota mínima. Para nota mínima, é nota 7,5. Especialmente por causa do Shadow e das excelentes cenas de ação que temos com Sonic e companhia. Para nota máxima, nota 8. Eu queria dar mais, mas a parte de Londres puxa o filme um pouquinho para baixo para mim. Por isso, Sonic 3 fecha a média com 7,8. Mal posso esperar pro Sonic 4, Metal Sonic, Amy, meu Deus, vai ser demais. Vou manter a minha esperança aí do Sonic 5 ser com Black Doom e o Sonic 6 ser com Perfect Chaos, encerrando essa hexalogia muito foda do Sonic. Se eles chegarem até lá e conseguirem manter esse nível de qualidade. Se eles conseguirem manter esse nível subindo, eu não sei até onde essa franquia vai chegar. Mas galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem, deixem aquele like, se inscrevam no canal para ajudar. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados. Dá-lhe, Sonic!